todos e todas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Boa tarde. Meu nome é Carmen e essa é a Cláudia. Nós somos do Tribunal de Justiça do Paraná e nós vamos apresentar para vocês alguma coisa sobre pensamento sistêmico. É uma forma de pensamento diferenciada que apareceu muito no mestrado e a gente queria dar para vocês algumas pinceladas do que significa isso. Boa tarde, obrigado pela atenção. O pensamento sistêmico foi uma proposta, a visão sistêmica que foi apresentada aqui no mestrado e que nos encantou, né, apresentados pela professora Thais, e é um tema transversal, né, que apareceu em diversas pesquisas. Então, a ideia hoje minha e da Carmen, né, porque apareceu nas nossas pesquisas, é trazer um pouquinho de reflexão a partir da... Pode passar para nós? Cadê o material? Obrigada. Então, uma primeira possibilidade, né, é olhar para uma imagem que é comum, né, e cada um enxerga essa imagem de um formato. Então, para algumas pessoas, é possível ver uma jovem e para outras uma senhora. Eu não sei se ficou possível para vocês. E depois que a gente fala, então, uma senhora com um nariz bem grande, com o queixo avantajado embaixo, ou uma primeira percepção que foi a minha, de uma moça, não é uma donzela, muito bem, com um perfil muito delicado. Então, Peter Senge, que é autor do livro A Quinta Disciplina, que foi apresentado para nós no mestrado, tem uma frase que simboliza, então, que fez nós trazermos essa imagem, que é: o que nós enxergamos depende do que nós estamos preparados para ver. Inclusive, fizemos hoje uma avaliação do mestrado, né, e apareceu isso como uma das habilidades, né, perceber o contexto em que estamos inseridos para assim propormos ou pensarmos em soluções para os problemas que estão aí. Então, a gente parte de uma lógica mais mecanicista, cartesiana, de causa e efeito, linear, para um pensamento ou uma visão sistêmica, que pensa no todo, que pensa na interconexão, que pensa nas múltiplas interferências que uma parte faz em relação às outras. E aí, acho que um grande exemplo é pensar no corpo humano. Às vezes a gente tem uma dor no nervo ciático e procura um especialista nessa região, mas aquela dor é causada por um deslocamento do ombro. E então a gente setoriza o corpo humano, imaginando que vai encontrar soluções, quando na verdade nós somos seres holísticos integrais. E os sistemas são, né, nesse mesmo formato. O sistema de justiça, ele é uma parte dentro de um todo, que também se interrelaciona com outros sistemas, e é o que se faz dentro do judiciário, interfere sobremaneira em outros sistemas, e por isso essa necessidade de pensar de forma mais ampliada, né? E aí essa charge, né, acho que a física quântica também é um bom exemplo para demonstrar o quanto não dá para pensar linearmente ou de uma forma em causa e efeito, né? E também, acho que um grande exemplo, né, Carmen, é pensar nesse momento pandêmico que nós, alunos dessa primeira turma, tivemos que enfrentar. A gente percebeu o quanto a ação das pessoas interfere na nossa ação. Então, um cuidado individual não consegue conter uma pandemia, só foi possível por um cuidado coletivo. E aí nós chegamos a uma definição, que é do David Straw, que então, ter um pensamento sistêmico, ou pensar sistemicamente, é ter a habilidade de entender as interconexões de forma a alcançar o propósito efetivamente desejado para o sistema, que não sejam respostas ou soluções para resolver algo que, na verdade, vai trazer um efeito maior ainda se não resolvido. Vou passar para a Carmen. E esse que nós trazemos nessa imagem é um exemplo de como pensar sistemicamente. Nós procuramos trazer aqui um exemplo prático do que é ver os sistemas de forma sistêmica, ver os fenômenos da vida sistemicamente. Esse é um exemplo também trazido pelo Peter Senge, na obra dele, em que ele mostra um sistema. Isso aqui é um sistema simples de encher um copo. Uma pessoa abre a torneira, a água desce no copo e nós enchemos um copo. Esse é um sistema simples. O pensamento linear viria esse sistema como? Com uma influência entre a posição da torneira e o fluxo da água. Eu abro a torneira, vem mais água, enche o copo. Eu fecho a torneira, vem menos água, para de encher o copo. Uma influência entre posição de torneira e fluxo de água. E isso é o mesmo sistema visto pelo
prisma sistêmico, analisado sob o aspecto sistêmico. Veja que nós temos diversas influências agindo, não apenas entre a posição da torneira e o fluxo da água, mas a posição da torneira, o fluxo maior ou menor de água, o nível atual da água de onde partiu, a diferença que eu percebo entre a água subindo no copo, o nível de água que eu desejo e, por fim, novamente, eu fechando a torneira para diminuir o fluxo de água. Pode passar. Ou seja, isso tudo é um círculo, isso é sistêmico. Cada uma dessas influências gera resultado na outra. Eu preciso perceber o nível da água para depois tomar a iniciativa de abrir ou fechar a torneira, para daí o nível da água parar de subir. Cada ação dessa gera efeito sobre a próxima e é fruto, é resultado da ação anterior. Isso se chama círculo de feedback. E isso é o que acontece na nossa vida. Isso é o que acontece quando nós agimos em tudo na nossa vida, nada é isolado. Tudo é fruto do que aconteceu antes e tudo vai gerar o que vai acontecer depois. Isso é pensar sistemicamente. E aí está todo mundo aqui nos assistindo e pensando a mesma coisa, mandando mensagem para o vizinho no WhatsApp. E o que eu tenho a ver com isso? Então, nós temos, dentro do sistema de justiça, problemas complexos. E problemas complexos, ou wicked problems, não conseguem ser solucionados com simplicidade, né? A gente precisa de pensamentos sistêmicos e complexos para tratar de problemas que são complexos, que são transgeracionais. Acho que as meninas que nos antecederam falam da questão de gênero, a gente fala em questões estruturais, então a gente não fala do reboco da parede, a gente está falando da fundação. Então, pensar em soluções para problemas complexos precisa desse desafio, e o pensamento sistêmico é uma possibilidade muito real, né, de trazer soluções. Então, esses problemas, segundo Buchanan, do sistema social, que não são formulados corretamente, são considerados problemas complexos, e aí o pensamento sistêmico se propõe, então, a ser essa saída. E aí, pensando em aplicação prática, um problema que é comum a todos e todas nós é a situação que envolve a gestão de pessoas e a administração de uma unidade judiciária. Gostemos ou não da temática, sejamos afetos ou não a ela diz respeito à nossa atuação. Então, se na nossa compreensão, né, uma abordagem linear da gestão de pessoas, ela foca na pessoa, no componente, ela não foca no todo, no coletivo, ela avalia apenas a produtividade, né? Então, é uma unidade jurisdicional que tem um bom desempenho, a gente olha pelos números, né? Tá fazendo. Obrigada. E não se dá feedback, na verdade, se apontam os problemas, se apontam os efeitos negativos, chama atenção, desmotiva e age, né, numa lógica de espelho. Quando a gente pensa numa abordagem sistêmica para fazer a gestão de uma unidade judiciária, então, a gente foca na inter-relação, e a resolução 240 do CNJ, que trata da gestão de pessoas, ela fala da valorização do ser humano, né, como o componente principal de uma unidade judiciária. Pensando na abordagem sistêmica, ouve e avalia esse sistema, não fica só preocupado com a meta, identifica causas e efeitos, porque as questões se interrelacionam. Então, um exemplo prático, né, eu tinha uma servidora com problema, dificuldade para se tornar mãe, e ela estava enfrentando um processo muito complexo de tratamento, mas isso ninguém sabia, e a produtividade dela caiu. Numa abordagem linear, a gente chama atenção, dá prazo e estipula meta. Numa abordagem sistêmica, né, isso estava interferindo, ela conseguiu abrir, quando ela se sentiu acolhida, pôde trazer essa situação e a produtividade dela voltou ao normal. Então, é um sistema, né, a abordagem sistêmica também se propõe e pensa muito no feedback. Eu acho que tem essa circularidade, né? Dá e recebe feedback e vai reavaliando o sistema para que ele funcione. Então, capta, transforma e devolve. E vai, assim, atuando. Carmen. E para encerrar, nós vamos encerrar começando. Por onde começar? Já que tudo é um círculo, vamos encerrar começando. Por onde começar? Nós deixamos aqui 4 sugestões de obras para os que se interessam pelo pensamento sistêmico.
A quinta disciplina do Senge, que é o primeiro livro, é da onde nós tiramos as ilustrações trazidas hoje, mas esses são os livros básicos, ou os mais importantes, talvez hoje mais citados em termos de pensamento sistêmico. Cada um tem uma abordagem diferente, e para aqueles que gostaram e querem se aprofundar no tema, nós sugerimos a leitura dessas obras que guiaram as nossas dissertações. O pensamento sistêmico foi uma chave de leitura, como a professora Thais gosta de usar essa expressão, foi uma chave de leitura usada por grande parte dos alunos do mestrado. Acredito que todos, em alguma medida, tiveram pensamento sistêmico, porque é uma nova forma de ver as inter-relações, focando realmente nas relações ou nos eventos e não na pessoa ou no fato em si. E isso dá uma mudança muito significativa. E já para encerrar, nós gostaríamos de agradecer, que ficam os nossos contatos e os temas das nossas dissertações. Em ambas as dissertações, temos explicações mais profundas sobre pensamento sistêmico. Para quem se interessar, elas estão disponíveis. E deixar com vocês para reflexão, para encerrar, uma frase do Peter Senge, ou uma das leis que o Peter Senge traz como leis do pensamento sistêmico. Os problemas de hoje são fruto das soluções não sistêmicas de ontem. Então, toda vez que formos enfrentar uma situação, pensar sistemicamente pode evitar problemas futuros. A solução mal feita hoje gera o problema de amanhã, porque não pensamos como um sistema funciona. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa tarde.